Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Fala aí, Carlos, tudo bem? Então, o pessoal entrando aqui. Bem, vamos lá, vamos começar. Quero convidar você aí que chegou na nossa aula, além de ser muito bem-vindo, quero convidar você para a gente fazer uma oração. Alguém gostaria de fazer algum pedido de oração? Um pedido especial, contar alguma coisa? Não? Então, opa, Carlos Davi aqui. Então, vamos orar. Como que eu faço aqui? Mais um. Então, vamos orar. Agradecemos a Ti, Senhor, pela vida, pela saúde, pela noite de sono que tivemos e por nos despertar, Pai, em segurança. Obrigado por todos os alunos que aqui estão, que eles possam sentir a Tua presença, que as suas famílias também sejam abençoadas por Ti e que esse possa ser um dia produtivo para a Tua honra e para a Tua glória. Nos inspira, nos capacita, nos ajude, nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Bom dia para todo mundo aí, porque a gente que vai entrando, né, depois do nosso bom dia. E agora, pessoal, é o seguinte, nós vamos continuar no nosso assunto, que é regência nominal. Eu gostaria de falar uma coisinha antes com vocês, tá? Ontem, quando eu comecei a explicar, eu falei sobre... Ontem não, perdão, na terça, né? Eu falei com vocês da questão de regência. Quando a gente fala em regência, a gente pensa em alguém regendo, né? Ali, né? Um coral, uma orquestra, e o regente é que vai guiando, né? As pessoas ali a tocarem ou a cantarem. E nesse conteúdo aqui que a gente vai trabalhar, regência nominal é regência de nomes, né? Substantivos, adjetivos e advérbios. A gente vai ver o uso da preposição entre, né, esses nomes e os seus complementos, tá? A gente vai ver o uso, que preposição, né, é utilizada, é indicada pela gramática, né? Gramática normativa. Então, quando eu falar com vocês assim, olha, pela norma padrão, pela gramática normativa, o que eu estou querendo dizer a vocês? Eu quero dizer que, há muitos e muitos anos atrás, quando os estudiosos da língua portuguesa, essa língua portuguesa que nós adquirimos, né, de Portugal,
quando eles fizeram o estudo, quando eles decidiram lá organizar a língua, falar o que é certo, o que é errado, né, de acordo com a opinião deles lá, eles organizaram isso, estabeleceram, e o Brasil aceitou como padrão. Vocês estão me ouvindo? Todos direitinho? Todo Eu mundo? estou. Beleza. Beleza. Sim. Tá. Obrigada. Aí, quando eles organizaram tudo isso, toda aquela gramática, né, que assim, a minha é assim, né, enorme. Aí você tem ali a norma, né, gramatical, a gramática normativa, que todos deveriam seguir aquilo ali. Só que, gente, como eu falei na última aula, aquilo ali é uma coisa... Ah, Sara, porque é a aula que eu trabalhei terça-feira, tá? Só que eu não consegui postar antes, aí eu postei ontem, tá bom? Postei ontem de noite. Mas é isso aqui que está aparecendo. Pergunta aí quem é o Akai, sei lá, Lilo, tá na sala de espera. Não sei quem é, não. Ah, acho que eu sei quem é. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, quando a gente estuda essas coisas, concordância nominal, concordância verbal, regência nominal, regência verbal, todas essas regrinhas da gramática, nós estamos estudando o que foi imposto, né? O que foi elaborado como se fosse o conjunto de leis, né? É o conjunto de normas, regras e normas estabelecidas, né, por eles ali há muitos anos e muitos anos atrás, baseados em que língua, gente? Na língua portuguesa, mas não na língua portuguesa brasileira, na língua portuguesa de Portugal, que foram aí os nossos, né, grandes colonizadores. Enfim. Então, por que eu estou falando tudo isso aqui com vocês? Explicando. Porque tem coisas que vocês pensam assim, professora, a gente nunca vai falar assim. Nossa, nunca prestei atenção nisso. É difícil, eu acho que eu nunca ouvi ninguém falar assim. Então, nós vamos entrar nessa parte aqui, olha, de regência nominal e variedade linguística, e a gente vai perceber que, de acordo com a região, né, as pessoas não vão usar a regência nominal de acordo com a gramática normativa. Eles vão usar de acordo com aquilo que foram ouvindo e aprenderam, né, no seu local. Mas nós temos que ensiná-los, né? Nós temos que passar a vocês esse conteúdo. E, assim, fala a verdade, não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Conforme a gente for fazendo, a gente vai vendo aí que não é difícil. Você só vai saber porque em provas de concurso, né, para redigir aí uma boa redação, enfim, é bom saber usar. Então, ontem não, terça-feira, nós vimos ali na página 142 e 141, né, que a figurinha, que a tirinha do cara lá fazendo uma obra na casa dos passarinhos, e o passarinho menor falou que... Desculpem, falou que não tinha certeza se eles iam gostar, né? E a gente viu aqui na página 142, você tem certeza de que ele sabe? Nós vimos que o termo certeza, que é um substantivo abstrato, tá? É o termo regente, e ele exige uma preposição, tá? Essa preposição de. Quem tem certeza de alguma coisa. Tá? Entre o complemento e o termo regente, ele exige uma preposição, ok? Nós vimos que serão substantivos, adjetivos e alguns advérbios, tá? Que serão os termos regentes, que exigirão esse tipo de complemento. Aí vocês viram aqui também, olha aqui na outra, olha, você tem certeza que é isso mesmo? E a gente vê aqui que falta a preposição depois de certeza, porque essa é a maneira como a maioria das pessoas falam.
você tem certeza que é isso mesmo? A maioria não fala, você tem certeza de que é isso mesmo, né? A gente não fala. Aí é que a gente vai entrar aqui na parte... Cadê? Vai entrar na parte aqui de regência nominal e variedades linguísticas, tá? Nós vamos perceber agora o que a gramática pede e como o brasileiro realmente fala. A gente vai ver isso. Eu pedi a vocês que fizessem a atividade da página 144, que é essa daqui. Meu Deus, que sono. Que sono? Na verdade, eu tô com sono. Eu tô com... Tô bocejando só. E aí, vocês fizeram? Vamos aqui fazer juntos? Antes da gente entrar em regência nominal e variedades linguísticas? Vamos lá? Vou perguntar aqui e vocês vão me respondendo, tá? 144. Complete as lacunas acrescentando as preposições aos termos regentes. Se necessário, consulte o quadro. Os quadros estão aqui ao lado, né? Facinho. Então, a gente vai ver aqui, favorável. Favorável a. Isso, muito bem. Então, quem é favorável aqui no caso, olha, você vai aqui e acha o favorável. Cadê? Aqui está no advérbio, né? Favoravelmente, olha só. Ah, isso aí confere. Tá? Todo professor é favorável a que o ensino seja de qualidade. Normalmente, você vai falar todo professor é favorável a? Normalmente, a gente fala todo professor é favorável que o ensino, né? A gente falaria direto, sem preposição. Não há a menor dúvida. D. Muito bem, não há a menor dúvida de que você será reconhecido. Muito bem. E as meninas? As meninas são cuidadosas. Oi? Pode falar primeiro? É A. A primeira é A. Favorável a. As meninas são cuidadosas com o material de ginástica. Isso aí, a Sara que falou no bate-papo também, muito bem. Com, as meninas são cuidadosas com. Antônio promoveu a conciliação com Paulo e Jaime? Entre. Entre. Muito bem. Agora, eu quero falar com vocês o seguinte. Se a gente coloca aqui... se a gente coloca aqui com... Sabia que muda o sentido? Lembra que eu expliquei na terça-feira que o com... ele dá uma ideia de na companhia de... Lembra disso? É isso aqui, a Sala está falando. Se eu tiro aqui o entre, se eu coloco, ao invés de entre, eu coloco com, Antônio promoveu a conciliação com Paulo e Jaime durante o intervalo. Quer dizer, ele promoveu a conciliação juntamente com Paulo e Jaime, tá? Ele promoveu a conciliação juntamente, junto, não entre. Então, olha só como é que faz a diferença aí, o uso da preposição, né? A preposição correta, tá? Conseguiram entender essa parte? Vamos lá. Letra, então aqui letra D, entre. O aluno demonstrava seu amor... Por futebol. Isso aí, por futebol. Isso aí, por futebol, ou poderia, de repente, ser pelo, né? Porque também é uma construção, né? Pelo futebol. Mas a forma que eles chamam de mais culta, mais prestigiada, é por futebol. Número 12. Complete as lacunas e marque a alternativa. Aí a gente vê aqui que amor... Cadê o amor aqui, ó? Aqui não tem. Amor, não tem. Mas tem uma tabelinha que aí você tem amor a aquilo, amor por isso. Então, vamos lá. 12, vamos completar aqui. Na regência nominal, o termo... Regente. Isso aí. O termo regente é um... Nome.
Exato. Podendo ser o quê? Um substantivo, um adjetivo, um advérbio. E os termos? Regidos. Isso, são ligados ao regente por meio de preposições. Muito bem. Então, qual a alternativa correta? Letra C. Muito bem. É o Carlos? Só o Carlos está falando? É só aí, Carlos. E cadê o pessoal? Tá dormindo não, né, gente? Não, eu acho que o Carlos Davi falou o nome, não sei. Ah, é porque a voz Fui eu. a voz de vocês fica assim, parecida. Então, número 13. Vamos ao número 13. Viram que não é complicado? É fácil, né? Leia as frases e complete os espaços em branco com a preposição adequada. Se precisar, inclua um artigo. Aí, por quê? Incluir o artigo para adequar, né? Para poder ficar de acordo com a norma, ficar concordando tudo direitinho, né? Harmônico, né? Então, vamos lá. O aluno parecia alheio. Com. Isso aí. Preposição a. Muito bem. Sara, estou vendo aqui no bate-papo, está colocando, tá? O livro estimulava agradavelmente Ao. ao leitor, muito bem. O ao aí, porque o leitor é um substantivo feminino, masculino, tá? Serão todos matriculados independentemente. D. Muito bem, de Aí você. primeiro pensei que estava errado. Não, tá certíssimo. Pedro sente grande admiração. Pô, Aí, cadê o Pedro? Pedro sente grande admiração por Fernanda. ih, rapaz. E não para de perturbá-la durante a aula, né, Fernanda? Falo nada, só observo. Isso aí. Esse será o destino, professora. Vamos lá. Sempre tive receio. Então, só para confirmar, tá? O Pedro sente grande admiração por você. Letra E. Sempre tive receio D. de certas atitudes. Muito bem. O evento foi pensado essencialmente. Para. Muito bem, para. O rapaz mostrava respeito Por. todos. Isso aí. A água é um bem necessário. A. Pronto. Então, esse a aqui, gente, a todos, tá? Ele poderia ser craseado ou não, tá? Por quê? A crase antes do pronome possessivo, que é todos, né? Ali indica posse, né? A quem pertence, a todos, tá? É opcional. Depois a gente vê aí o usozinho da crase aí. E o último, então é A, tá? É com. Não, H, agora o H, tá? A água é um bem necessário. Não, essa que a gente já falou, né? Sim, Não. Já. é a última. É a última. Professora. Agora é a última. Ainda não estou acostumado Com. com tudo isso. Muito bem. Viram aí? Não tem muito segredo, né? É uma questão só de adequação mesmo da nossa fala. Porque, geralmente, nós escrevemos, né? Nós temos a tendência de escrever como nós falamos. Quando a gente para prestar atenção, que a gente começa a controlar aquilo que a gente escreve. A gente quer elaborar mais a nossa escrita do que a nossa fala. Então, a gente vai ver agora regência nominal e variedades linguísticas. E eu vou pedir o Carlos aí, que gosta de ler. Lê para mim, Carlos, por favor. Você. Não gosta não, Carlos, de ler? Então, eu vou pedir a Fernanda. Fernanda, lê para mim. Regência nominal e variedades linguísticas. Essa parte aí para mim. Essa aqui, no quadrinho ou a do aqui, essa parte toda aqui, ó, que eu estou passando mal. Na língua, há algumas variantes na modalidade coloquial oral, embora seu uso seja aceitável
em contextos informais devem ser evitadas na escrita e em contextos mais formais. Pode ler. Essa menina resiste em guardar os brinquedos sempre. Essa menina resiste a guardar os brinquedos sempre. Muito bem. Então, olha só, gente. Vamos ver aqui. Primeira coisa, esse coloquial aqui, oral, o que significa esse coloquial? Coloquial é a forma que nós falamos no nosso dia a dia, né? Uma linguagem coloquial, é isso que eles falam, né? Mais colocada e tal, enfim. Oral, tá? De fala, tá bom? Então, eles estão falando que há essas variedades. Tá? Variedades quer dizer, né? Várias coisas, né? Vários. Então, quando a gente fala de variedade linguística, a gente vai falar o seguinte: são várias formas de se falar no nosso cotidiano, no dia a dia. Não estou falando que a gramática exige, tá? Estou falando aqui do português brasileiro que é falado pela massa, tá? Pela população. Pela população no Rio de Janeiro, aí tem um jeito que o português brasileiro é falado pela população em São Paulo. Vocês já repararam, né? Que há várias maneiras, as pessoas se comunicam de várias maneiras diferentes em diversos lugares do Brasil. Tem palavras que a gente usa para uma coisa e lá no Maranhão se usa para outra coisa, né? O exemplo disso é o tal do sacolé. Quantas variantes nós temos para sacolé? Se eu perguntar para você, quantos nomes vocês já ouviram aí referentes ao que é o sacolé, que nós conhecemos como sacolé? Vocês vão me dizer aí. Eu, por exemplo, vou começar, aí vocês vão me falar depois de vocês. Lá onde eu morava, no Espírito Santo, era chup-chup. Eu Eu viajei cheguei. pra Fortaleza, Aqui é geladinho. chamava geladinho nada, é sacolé, geladinho. Sacolé, É sacolé. Você não foi? Lá em São Paulo é geladinho, no Espírito Santo é chup-chup, aqui é sacolé, em Manaus Em Fortaleza, na internet é escolher. eles chamam de no Paraná, no Maranhão, por lá é raspadinha, é alguma coisa assim. Então, aí, por exemplo, aqui eu descobri que é diferente o geladinho e o sacolé. O geladinho é aquele negocinho mais aguadinho, né? Que é industrializado, não é isso? Ele vem compridinho assim. Naquela então gelita, né? isso. aquele ali. Eu Não é geladinho, conheço como não, geladinho é aqui. chup-chup. É Não é geladinho. geladinho, não. Conheço É como geladinho. geladinho. É geladinho. Toda vez que eu vou chup-chup, comprar aqui né? tem aqui do lado o moço que vende aqui, que meus filhos adoram, aí a gente pede geladinho. Eu peço até pela cor. Geladinho. Tá? Tem uns até que tá escrito no pacote, quando você compra. Mas aí você vê a variedade, né? Então aqui a gente chama de sacolé, que é aquele feito em casa, gostosão, né? Tem uns que é feito de tangue. Vai ficar uma delícia. Quando faz de tangue, né? Porque tem uns que é feito de fresh. Não. Tem ainda aquele de iogurte, a Thalita tá falando. Ó. Aquele tem um outro nome, o pessoal da marca, né? Enfim, mas a gente vê aí que a variedade é isso, né? A variedade são várias coisas, várias palavras se referindo a um produto ali, né? Nesse caso. Então, aqui, Clara, você quer falar? Não, eu levantei esse aqui, desculpa. Não, tudo bem. Isso, o Gabriel também falou aqui, ó, que em Manaus. Em Manaus, você falou? É garrafinha. Não, professora, aquele iogurte, nome disso é garrafinha em Manaus. Sim, legal. Então, aí vamos lá agora. Aí a gente vê aqui que aqui tem duas frases, né? Essa menina resiste em guardar. Resiste em guardar. Tá? Essa menina resiste a guardar os brinquedos. A gente vê que esse resiste em, a preposição em, ela indica, gente, que situação? Vocês podem me dizer? Quando a gente fala em alguma coisa, o que poderia significar?
Vocês podem me dizer? Resistem em. Esse em aí, o que significa? Tempo. Quando a gente fala assim, olha, fulano mora em tal lugar. Então, esse em dá a ideia de quê? De lugar, não é isso? De lugar, tá? Então, a gente vai ter aí ideia de lugar. Esse em, a preposição em, indica um local, tá? Então, quando eu falo assim, essa menina resiste em guardar, né? Parece que ela resiste em algum lugar. Então, por isso que tá dizendo aqui que é, né, considerado errado. Que o ideal, né, a forma prestigiada, pela segunda norma, né, gramatical, seria resiste a guardar. Ok? Vamos virar a página, 145. Então, a gente vai fazer aqui, na página 145, exercício 14, esse exercício aqui, a gente vai ver a forma que é falada no dia a dia, tá? Por nós todos, e como seria a forma prestigiada, a linguagem, né, formal. Tá? Vamos ver lá. Reescreva as frases seguintes. Não, eu estou falando errado. Não, tá certo, né? Isso mesmo. Página 145. Ficando maluco. Então, reescreva as frases seguintes a fim de que estejam adequadas à linguagem formal. Então, vamos reparar que, como está escrito, é um modo geralmente como nós falamos, tá bom? Então, lá, letra A. Ele sempre foi entendido de plantas. Quem é entendido E aí? De algo? Poderia ser, né? Ele é entendido, né? Mas aí, no caso, olha, seria assim, que ele tem entendimento em plantas. A gente poderia colocar aí, ó, esse em aqui não indica o lugar, um lugar, como eu posso dizer aqui? Entendido, de pensar. É porque é como se o entendido ali fosse o entendimento. Então, quando você fala assim, ele tem entendimento em alguma coisa, né? Ele tem entendimento nessa área. Então, ele sempre foi entendido em plantas. Seria a forma mais prestigiada. Você pode colocar aí. Professor, então como ficaria a frase? Ele sempre foi entendido em plantas. Você vai tirar só o de e vai colocar o em. Professora, já sei a resposta da B. Fala para mim. Outro igual a mim, você não encontrará. Muito bem, exatamente. Outro igual, porque aqui está aqui. Professora, pode repetir a primeira? A primeira você vai trocar o de por em. Tira a preposição de aqui que eu estou passando aqui o mouse e aí você vai trocar por em. Tá? A letra B, conforme foi o Carlos que falou, né? Sim. Isso, Carlos Chacras. Então, aqui, ó, outro igual eu, você não encontrará. Aí tu tá lá, né, com um crush, com o seu crush, tá paquerando de longe, pau, aí quando tu vai conversar com ele, aí ele vai e joga um charme dizendo, outro igual eu, tu não acha nunca. Acho mesmo não, e ainda te manda embora. Né, Nossa, Júlia? professora, meu pai sempre fala isso pra minha mãe. Caraca. Mas ele fala outro igual eu? Fala isso, cara. Ele fala outro igual eu? O bom, Gabriela, o seu pai fala outro igual eu? Rapaz, o bagulho tá É, quente, Gabriela? É. Então, olha só, ele está O falando bom, como professor, a quando maioria isso acontece, dos é porque brasileiros já falam. vê- Fala, Júlia. Não, é que já sai da onda dele, entendeu? Não entendi, fala de novo.
Quando isso acontece, é bom, porque a gente já fala assim, a gente não fica mó tempão aí pra vendo a pessoa farrada, a gente acaba logo, fala assim, não, Entendi. esquece, Entendi. não precisa mais não. Fala, Ellen. O bom é que se ele for ruim, você pode responder com graças a Deus. É. Nossa, muito bom. A Ellen é fogo, a Ellen é fogo. Oh, peraí. Aí, então presta atenção. Outro igual eu, gente, outro igual eu, é maneirinho de falar, tá? Mas, segundo a norma gramatical, quando você vai se referir a você, você vai usar o pronome oblíquo, né? O mim, né? A mim, outro igual a mim, você não encontrará. Outra professora igual a mim, vocês não encontrarão. Brincadeiras à parte, brincadeira sem graça essa. Ó. Todos nós ficamos curiosos com o que aconteceu. E aí? Onde está aí? Olha a preposição com aí. Com. Que vem de Seria companhia. pelo que aconteceu sobre o quê? Isso, você está lendo o meu gabarito aqui, do meu livro? Nossa, você colocou exatamente o que está aqui. Todos nós ficamos curiosos pelo que aconteceu, né? Ou sobre o que aconteceu. Cara, mas eu não falaria isso no meu conversando com meu marido. Outro dia teve uma aqui do lado aqui, eu vou falar baixo, o vizinho pode ouvir. Aqui vizinho do meu lado, eu não moro em prédio, eu moro em casa. Aí deu polícia, uma briga de vizinho, deu polícia. Chamaram a polícia. Eu falei com meu marido, eu fiquei curiosa com o que estava acontecendo. Fui lá na janela para dar uma olhada. Então, olha, eu fiquei curiosa com o que estava acontecendo. Eu não disse, eu fiquei curiosa pelo que estava acontecendo. Né? Então, nós, falantes da língua portuguesa brasileira, nós temos um outro jeito de falar diferente do que está na nossa gramática, né? Já perceberam isso? A gramática exige uma coisa e a gente fala de outro jeito. Eu acredito que muito em breve nós teremos uma reformulação da nossa gramática, se Deus quiser. Então, vamos lá. Então, ficou aí, você troca o com... Eu passo anos estudando o que eu já sei para lá no futuro mudarem tudo. Não, mas não vamos... isso aí é uma adaptação. Eu estudei muita coisa e nessa nova né, reformulação que teve aí, tem coisas aí que foi por terra, de coisas que eu aprendi. Eu, por exemplo, até hoje tenho vontade de colocar acento e ideia. Aí eu tive que aprender que não tem mais acento e ideia nos ditongos terminados, né? Ditongos abertos lá. Aí. Tem dia que tem... Não, calma aí, que... Ideia tinha acento. Mas não tem, não? Não, não tem acento. Eu escrevi até que nem sabia. Nós vamos estudar isso, no último bimestre a gente vai estudar sobre isso, sobre a nova né, ortografia, o acordo ortográfico. Mas vamos lá. Letra D, de Daisy, de dedicados. Estava ansiosa em conhecer essas... A letra C, a letra C, você vai trocar o com... desculpa, professora. Achei que você falou que era a letra E. A letra D agora. Professora, eu tenho dúvida em 3. Fala. Estava ansiosa de conhecer a cidade. Estava ansiosa por conhecer a cidade. Ou estava ansiosa para conhecer a cidade? Então, no meu gabarito está todos eles. Estão todos esses 3 aí. Que você pode usar. Se você for aqui na tabelinha, deixa eu ver se na tabelinha tem. Ansioso, olha. Ansioso, você tem de e para. Ansioso. Tem de e para. E você pode usar o por também, que não é tão usado, mas você pode usar, tá? Então, você ficaria aí, ó, letra D. Estava ansiosa de conhecer a cidade. Gente, mas ninguém fala, estava ansioso de conhecer, né? Mas estava ansiosa para conhecer a cidade. É isso? Então, fica aí. De, para ou por. É só tirar esse em. Letra E. Esperava ser incluída ao grupo de história.
Vamos lá. Quem é incluída? É incluída... No, exatamente. Uma coisa. Então, você pode ali você coloca no grupo, tá? Eu não sabia. No grupo, incluída. Incluída no grupo, ok? Letra F. Era criança quando... esse no grupo aqui, para mim, foi fácil, porque quando eu falo, né? Eu peço assim, me coloca no grupo, né? Também. Eu também não falava Você fala, agora, né? Esse ao parece que quando você se refere Alguém. isso, de algo para alguém, né? A ida, né? Ao mercado, quando você vai, né? Parece que parte, né? De algum lugar para outro, né? Agora aqui, era criança quando introduziram a TV a cores nas casas brasileiras. É verdade, eu era criança mesmo. Eu nem lembro se quando eu era criança era TV preto e branco. Não lembro, não. Vamos lá. Letra F, qual é aí, ó? Em cores? Muito bem, TV em cores, parabéns. Mas A eu não intenção... entendi essa. Então, é porque que a televisão, né, deixa eu ver aqui, como que eu vou explicar isso para você? Seria assim, a cores, essa preposição aí não cabe aí. Eu posso estudar para poder falar para você? Que eu vou ver direitinho, senão eu vou falar besteira, aí vai confundir sua cabeça. Mas eu provei uma maneira correta para explicar para você. Por que em cores, né? Porque a preposição em vai te dar aí uma ideia. Deixa eu ver aqui. Eu falei que dá uma ideia de lugar, né? Então, quando você pensa assim que a televisão tem cores dentro, né? A transmissão tem as cores. Então, por isso, esse em cores. Mas eu vou pegar uma explicação mais minuciosa depois para dar para vocês. Me cobra. A intenção do governo em aumentar a arrecadação é absurda. Então, aqui, a intenção do governo... De aumentar a arrecadação é absurdo. A intenção, porque quem tem intenção de alguma coisa, né? E outra coisa, você pergunta, na letra F, você pensa assim, as cores estão aonde? Onde estão as cores? Na TV, né? As cores não estão na TV? Então, dá essa sensação de pertencimento, né? Em cores, TV em cores. Tá? Porque a transmissão dela será em cores. A imagem, né, vai ter cores. Então, você vai colocar ali que as cores estão pertencendo nesse momento ao quê? A TV. Então, transmissão em cores. Mas vamos lá. Para terminar nossa aula, número 15. Leia o fragmento retirado do texto. Distribuição desordenada de água pelo Brasil. Está aqui embaixo. E a gente vai responder uma perguntinha aqui bem pequenininha, né? Lê para mim aí, Clara, por favor. Do 8º B. Lê o texto, né? Isso, a situação do Brasil. Tá. A situação do Brasil em relação aos recursos hídricos é privilegiada e, ao mesmo tempo, preocupante, pois, embora seja responsável por 8% da água doce da superfície do planeta e por 13,5% de todo o potencial hídrico do mundo, 45 milhões de brasileiros não têm acesso para água potável e muitas cidades não têm tratamento de esgoto. A primeira causa de contaminação das águas. Muito bem, então, nesse trecho aí, Clara, tem uma discordância, né? Existe aí uma discordância entre o termo regente e o termo regido. Qual é essa discordância e faça as alterações necessárias para corrigi-la. Alguém percebeu?
Eu vou dizer para vocês aqui, tá? 1, 2, 3. Tá no final da terceira linha, indo para a quarta linha. 45 milhões de brasileiros não têm acesso para a água potável. Qual o erro aí? Professora. É o para a água potável. Para. Exatamente. Acesso à água potável. Exatamente, Carlos. Olha só. Quem tem acesso para algum lugar, que às vezes a pessoa pensa, né? Quem tem acesso para algum lugar. Não, mas na verdade, quem tem acesso a algum lugar. Então, a gente pergunta assim, essa rua tem acesso para a rua tal? Essa rua tem acesso à rua tal? Que é essa... Oi. Professor, então como é que a gente vai escrever isso? Opa, peraí. Quem começou a falar comigo foi a Clara, né, ou a Gabriela? Não sei. Não, professora, que a senhora disse que a gente falaria desse jeito, mas para começar a gente não usaria acesso. A palavra acesso. Exatamente, obrigada. Sara Lima, olha só, você vai colocar aí, ó. Você vai reescrever essa frasezinha assim: 45 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável, tá? Tira o para, tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo marcar. Ah, não consigo marcar. Aqui não dá opção. Você vai tirar aqui, ó, o para. Tá vendo aqui? O que eu fiz, gente? Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Não sei o que aconteceu. Você vai tirar aqui o para água, você vai colocar a água. Ok? Entenderam? Então é isso. Tá? Depois vocês vão postar, eu vou colocar lá para vocês postarem esses exercícios, tá bom? Lá no iClass. Foi um prazer falar com vocês e até terça-feira, se Deus quiser. Tá bom? Fique de olho lá no iClass. Beijos, beijos, beijos. Quem tá respirando forte aí? Tá com ar entupido? Beijo para vocês, gente. Até terça-feira. Qualquer coisa é só chamar. Tchau. Valeu. Tchau. Falou.